Então, pegando aí a nossa página do livro de exercícios, página 8. Peguem lá, página 8. De Física 1. Eu tinha colocado na página, tirei da página. Que coisa! Sangue de Jesus. Pegaram aí o livro? Achei. Já tá em mãos. Quem não pegou tem que ter o livro do lado, porque eu preciso que você faça anotações nesse livro, porque o exercício ele é bem complexo. Que vale a pena a gente assim destrinchar esse exercício passo a passo. Questão de honra. Professora, é aula 8? É aula 7. Aula 7. Atividades para a sala, é o exercício número 2. Nós resolvemos o 1 e até a Camila me mandou, ela resolveu de um outro jeito e conseguiu chegar na mesma resposta, que é o que vale. Aí ficou o 2, o 3, o 4 para a gente resolver. Todo mundo pegou o livro? Dá o joinha aí para a professora. Pegaram? Posso começar? Bora lá. Primeira coisa, o exercício. Aí, Caio. Caio já pegou o livro, Caio? Caio tem que estar com o livro em mãos. Eu preciso que você acompanhe a linha de raciocínio que vai lendo com a professora. Um recipiente contendo 1 litro. Já começa por aí. Porque 1 litro é a quantidade. Lá em calorimetria, e eu tenho que mostrar o slide para você. Ah, Pedro José chegou. Deixa eu colocar a presença para ele. Aí eu compartilho a tela com vocês antes da gente resolver. Pedro. Chegou. Beleza. Deixa eu compartilhar. Lembra que eu falei para vocês a questão das unidades, que eram importantes? E daí, antes, que eu tô tão ansiosa para começar logo esse exercício, né? Que até esqueci de comentar com vocês. Lembra que eu falei? A unidade de quantidade de calor, ela é calorias, mas ela também pode ser dada em joules. E para você fazer a conversão, uma caloria equivale a 4,18 joules. Tem exercício que arredonda, coloca 4,2, tá? A massa, a unidade oficial de massa em calorimetria é gramas. Para a temperatura é graus Celsius. Ai, que bom, né? Quando é graus Celsius. Calor latente, calorias por grama. Capacidade térmica, calorias por graus Celsius. E calor específico, caloria, gramas por graus Celsius. Até aqui tudo bem? Você não vai conseguir carregar tudo sozinho? Sim. Você não vai conseguir carregar tudo sozinho? Oi. Pedro, Pessoal, desliga o som. Desliga o microfone aí, tropinha. Só um pouquinho. Para quem achou muita coisa, muita unidade, quais são as unidades principais que eu quero que você lembre? Deixa eu escrever aqui, ó. As unidades que eu quero que você lembre é que temperatura... Dá para enxergar? Mudando um pouquinho. Ficou muito longe. Não, peraí, deixa eu escrever maior. Tá bom. Temperatura é graus Celsius. Quantidade de calor... Ó, cachorro. Quantidade de calor é calorias. E massa é gramas. Pronto. Eu lembrando dessas 3 unidades, eu construo qualquer unidade. Por que eu construo qualquer unidade? Ó, capacidade térmica é a quantidade de calor. Mãe! É a quantidade de Mãe. calor pela variação de temperatura. Bora lá na fêmea. Ó, rapidinho aqui, só retomando a linha de raciocínio. Então, já que é muita informação...
Vamos lá, vamos lá. Já que Pedro, é desliga o microfone aí. É muita informação com relação às unidades, eu tenho que lembrar da fórmula. Capacidade térmica é a quantidade de calor pela temperatura. Quantidade de calor é o quê? Calorias. Dividido por quem? Temperatura. Professora. Temperatura é graus Celsius. Fala. Desativa o áudio de Pedro, porque acho que ele tá ouvindo. Tá, pronto. Desativei. Pronto, melhorou? Melhorou. Ó, então, só retomando, quais unidades que eu preciso lembrar que são principais em calorimetria? Temperatura é graus Celsius, quantidade de calor é calorias, também pode ser escrita em joules, mas a unidade oficial é calorias. Massa é gramas. Capacidade térmica é a quantidade de calor para variar uma unidade de 1 grau de temperatura de um corpo. Então, é a quantidade de calor, é calorias, e se aqui a variação de temperatura é graus Celsius. Então, a unidade de capacidade térmica é o quê? Calorias por graus Celsius. Agora, eu vou apagar, vou escrever para calor específico. Calor específico, qual que é a fórmula do calor específico? Qual que é a fórmula? Que macete. Aonde esse meu Czinho aqui pequenininho, ele é o calor específico. Vou isolar ele. Então, é quantidade de calor dividido massa vezes ΔT é o Mzinho. Agora, é só eu analisar aqui. Agora, é só eu analisar. Você colocou 2M. Aqui é o Czinho. Troquei. Obrigada, Luana. Então, o que eu tenho? Quantidade de calor, massa, dividido por massa, vezes temperatura. Quantidade de calor, calorias, por massa, gramas, temperatura, graus Celsius. Cheguei na unidade agora de calor específico. Eu acho assim mais fácil, tá? Eu acho assim mais fácil, porque é muita unidade. E no Enem do ano, daquele ano que eu falei para vocês, não sei, esse ano passado, no ano retrasado, eles colocaram as unidades, eles não colocaram, não chamaram, calor específica, quantidade de calor. Eles colocaram os valores com as suas unidades, e através daquelas unidades você tinha que saber se era calor específico, se era calor latente, se era quantidade de calor, tá? Por isso que eu estou alertando vocês. Agora eu vou apagar aqui. Não se preocupe, porque eu estou gravando a aula e eu coloco no detalhamento de aula a gravação desta aula, tá? Então, todas as aulas estão lá. Faltou quem? Calor latente. Calor latente é o que mala. Logo, L é igual a Q dividido por M. M é quantidade de calor, calorias. M é massa. Massa é quem? Gramas. Então, calorias por gramas. Daí você chega na unidade, eu acho mais fácil. Então, quais que você não pode esquecer em calorimetria? Que temperatura é graus Celsius, que quantidade de calor é calorias e que massa ela é escrita em gramas. A unidade oficial dela é gramas. E daí você coloca lá as unidades de acordo com a fórmula. Eu acho assim mais prático. O que vocês acharam? Abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho que não dá para ver embaixo. Olha lá. Viu? Sim. Eu acho assim mais fácil. E vocês acham também? Fica mais fácil? Porque senão é muita unidade que você tem que lembrar. Agora a gente pode ir para o exercício. Porque senão vocês não iam entender a minha conversa. Olha lá o que fala o exercício. Um recipiente contendo 1 litro. 1 litro está de acordo aqui com as unidades oficiais? Cadê o meu povo do terceiro? Sim ou não? Sim ou não? Fala, não, professora. Não.
Não. Não. Segunda, professor. Ivi, tá vendo? Qual que é a unidade oficial que tem que estar aí? Fala gramas. Gramas. Gramas, isso mesmo. Olha, meus alunos sabem tudo. Gramas. Então, você tem que converter 1 litro para gramas. 1 litro, aí você vai colocar lá, 1 litro é igual a 1000 gramas. Escreva no seu livro. Faça uma flechinha, coloca lá, 1000 gramas. Para quem? Para 1 litro. Deixa eu colocar aqui. Pode fazer isso, professora? Tem que fazer. Mas 1 litro não é volume? É volume, mas eu não posso usar volume. Se é a quantidade de calor, tanto calor latente quanto calor específico, eu tenho que usar a unidade em gramas. Então, volume vira gramas. Isso. Ah, tá. Então, 1 litro é igual a 1000 gramas. Beleza? Deixa eu afastar aqui. Aí, faça uma setinha e escreva isso no livro. Vai fazendo essas anotações. Aí, ele continua lá o blá, blá, blá. 1 litro de água. Então, eu sei que o meu líquido é água. E ele está a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius é o quê? É a temperatura inicial. Então, meu líquido inicialmente estava a 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, 20 graus Celsius. É colocado no interior de um forno de micro-ondas. O aparelho é ligado a uma tensão de 110 volts e percorrido por uma corrente de 10 amperes. Após 40 minutos, verifica-se... Baixa mais a câmera. Tá. Aí. Só estou colocando os dados. Então, o que aconteceu? Agora vamos analisar. Ai, Maciel chegou. Oi, que bom. Maciel, você chegou. Já pega o seu livro na página 8. A gente está resolvendo exercício. Deixa eu marcar aqui a presença dela. Maciel. Chama a Clarice também, Maciel. Ó, então, o que eu tenho? Foi pego um recipiente com água, e essa água estava a 20 graus Celsius e ela foi colocada no forno de micro-ondas. Se ela foi colocada no forno de micro-ondas, para quê? Para aquecer essa água. Tudo bem a linha de raciocínio? E daí, ó, após 40 minutos, verifica-se que resta 1/4 de litro. Ou seja, se é 1/4 de litro e 1 litro tem 1000 gramas, sobrou quanto na panela lá, no recipiente? 1000 dividido por 4, sobrou 250 gramas de líquido. Tudo bem? Estão conseguindo entender? Sim, professora. Sim. Tá. Sim. O que aconteceu? Professor, Oi, minha linda. eu já chamei a Clarice, tá? Tá, E desculpa a demora, eu estava no banco, tá? Tá, obrigada. Eu agradeço. Outra coisa, se 250 gramas restaram no recipiente, para onde que foi a 750? O que aconteceu? O que aconteceu com as 750 gramas? Evaporou? Evaporou. Então, 750 gramas evaporou. Evaporou. Então, 750 gramas evaporou. Ou seja, eu tenho quais calores aí?
Eu tenho calor específico e tenho calor latente, sim ou não? Sim. Mas para calor sensível, o calor sensível, qual que é a palavra importante que eu falei para vocês que vocês não podem esquecer? Variação de temperatura. Variação de temperatura, porém ele deu uma única temperatura. Qual foi a única temperatura que ele deu aqui? 20 graus Celsius. Se evaporou, significa que essa água atingiu até quantos graus Celsius? 100. 100 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 20, mas a temperatura final, ela é 100 graus Celsius. Olha aí esse exercício, hein, gente? Esse exercício, ô bendito. Tá tudo implícito. Ele não fala claramente. Mas se a parte da água... Tem mais duas pessoas, peraí. Deixa eu ver quem que tá chegando aqui. Clarice chegou. Ah, o Rafa. Rafa não é daqui, mas... Ó, Clarice. Clarice, seja bem-vinda, Clarice. Deixa eu colocar a presença para você. Aí, cadê? É rapidinho, pessoal, já estou voltando. Só vou colocar a presença para ela. Bom dia, Clarice. Então, retomando, nós temos, então, dois tipos de calor. O calor latente e o calor específico. Para o calor específico, ele é um calor sensível. Houve mudança de temperatura de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Após isso, o que aconteceu? A energia usada, ela vai ser convertida para quê? Mudança de estado. Qual o estado? Do líquido para o vapor. E qual foi a massa que evaporou? 750 gramas. Até aqui tudo bem? Sim. Sim? Tá, vamos continuar. Ainda tem mais informações. As mais importantes são essas aqui. Deixa eu colocar aqui. Aí ele continua lá. Determine o rendimento percentual aproximado do aparelho, desse aparelho, o rendimento. E daí a gente precisa relembrar quais eram as fórmulas do rendimento básico. Dados, pressão atmosférica, densidade da água, calor latente, 540 calorias por grama. Circula aí esse dado, bem circulado. Calor específico, 1 caloria por gramas, graus Celsius. Aí ele coloca aqui também um dado importante. 1 caloria, você vai admitir 4,2 joules. Vou apagar aqui tudo, tá? Agora. Então, ele quer que você calcule o rendimento. Vocês lembram de alguma fórmula de rendimento? Nós temos várias fórmulas de rendimento. Lembra pelo menos alguma? Não. Vou colocar aqui algumas, tá? Ó, primeiro, rendimento é igual Q1, fonte quente, menos fonte fria, dividido pela fonte quente. Lembraram disso? Aí vai ficar 1, se você tira o mínimo, vai ficar 1 menos Q2 dividido por Q1. Lembraram dessa? Não. Não? Ai. Tá bom, vamos prosseguir. Mas essa aqui a gente vê lá em máquinas térmicas. Porém, nós temos aqui 2 tipos de calor. Mas perceba que o exercício, ele dá o quê? A tensão de 110 volts e ele dá também a corrente elétrica. Não dá para usar essa daqui. Qual que eu vou usar? Quantidade de calor é o que quantidade de calor? A palavra calor. O que é a palavra calor na física? O que é calor na física? Energia. Energia. Então, se eu descobrir a quantidade de calor, automaticamente eu estou descobrindo quem? A energia.
E aqui, quando ele coloca corrente elétrica, eu penso também em energia. Então, dá para eu descobrir, ó, o rendimento através da energia útil, que é a utilizada, dividido pela energia total. A energia utilizada, ela foi utilizada para quê? Ela foi utilizada para quê, energia? Para quê? Para que houvesse a mudança de temperatura de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius e para que tivesse uma mudança de fase. Ou seja, essa energia foi utilizada para o calor específico mais o calor latente. Então, eu tenho que pegar o calor específico mais o calor... Deixa eu escrever mais para lá, ficou muito junto, não vai caber. E vou virar um pouquinho para cá. Calor. Vou ver se dá para enxergar. Deu. Calor específico mais o calor latente. Tá latente, mas é latente, tá? Vou colocar um pontinho aqui. Então, se eu somar o calor específico mais o calor latente, eu descubro quem? A energia útil. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tudo bem? Vocês estão tão assim? Sim? Como é que eu faço para encontrar o calor específico e o calor latente? Quem é o calor? Quem é o calor específico? É o que? Macete. Que macete? E o calor latente é o que? Ala. Ala. Então, eu vou pegar para o calor específico, M, Czinho do calor específico, vezes ΔT, mais M vezes L. Isso vai ser quem? A minha energia útil. Tudo bem? Tudo bem, meus queridos? Sim, sim, posso prosseguir? Sim, professora, tá de boa. Sim. Tá de boa. A massa do calor específico. Qual é a massa do calor específico? Eu quero que vocês respondam, ver se vocês estão compreendendo a linha de raciocínio. Qual é a massa? Eu coloquei 3 massas, 1000 gramas, 250 gramas 250? e 750. Não é 250. Quando ocorre o calor específico, ele vai somente fazer o quê? Mudar a temperatura. Então, se ele muda só a temperatura, a massa não muda. O que vai mudar é a temperatura. Então, aqui vai ser 1000 vezes. Aí, ele dá lá o valor do calor específico, que é 1. Vezes a variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? Qual é a variação de temperatura? 90? 80! Ela errou assim, porque ela olhou o número rapidamente. Porque vai ficar a temperatura final, que é de 100 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é de 20. Deixa eu colocar bonitinho aqui, eu vou escrever isso, tá? Então, vai ficar 100 menos 20. Não é chata essa conta? Esse exercício não é chato, gente? Bora lá, continuando. Massa. No calor latente, qual massa que eu vou usar? A massa que evaporou, que é de 750 gramas, ou a massa que restou, que é de 250? Qual delas? Qual delas? Evaporou? Que evaporou, que é de quanto? 750.
vezes o calor latente, que ele dá lá, 540. Sangue de Jesus, né? Ó. Quem está com material para a gente calcular aí rapidamente, vai ficar 1000 vezes 80, né? 100 menos 20 vai dar 80, vezes 1000, vai dar quanto? 80.000. Belezinha aqui? Aqui é só você fazer o produto, 750 vezes 540. Vai dar 405 mil. Aí tem mais João Pedro. Quem chegou aí? Depois eu pergunto. Vai ver de outra sala, professora. Eles estão querendo assistir a aula de vocês. Ó, façam a soma aí rapidamente quanto que dá esse valor. Tudo isso, ó, lembrando que é energia útil, tá? Não cabe que vocês coloquem aí igual energia útil, igual energia útil. Então, eu sei que a energia útil, ela é igual a 485.000 calorias. Tudo bem? Tudo bem, meus queridos? Sim. Sim, professora. Agora eu quero que vocês façam uma outra coisa. Porque quando vocês calculam potência, lá com o professor Beneboy, vocês usam qual unidade? Qual que é a unidade de potência? Newton, Coulomb, alguma coisa assim? Não lembro. Não, Newton é Calma força. aí. Coulomb é carga. Qual I que don't é know. a unidade de potência? Calma aí. Eu ia fazer o Joule? Hã? Joules por Segundo. joules por segundo, que é o watts. Então, joules por segundo. Ou seja, eu vou ter que mudar essa unidade de calorias aqui da minha quantidade de calor para quem? Para joules, tá? Como é que faz a mudança? Olha o que ele possa pagar? Pode. Peraí. Tá. Para quem já terminou, faça a mudança. Uma caloria, ele coloca que é para você considerar 4,2 joules. Ou seja, 485.000. Você tem que converter 485.000 em joules, calorias em joules. Aí é só fazer o quê? Multiplicar por 4,2 e você consegue a unidade em joules. Mas eu vou colocar aqui, tá? Pronto. Pronto? Professor, não acaba nunca esse exercício? Mas o que eu te falei? Esse exercício, minha Nossa Senhora, eu fiquei preocupada. De que forma que eu ia trabalhar eles com vocês? Posso apagar agora? Sim. Posso? Pode, professora, Tá. pode. Deixa eu tirar esse negócio aqui, tá me dando aflição. Senão aí falar, tá vendo? Tá vendo? Eu falo que a física é não sei o quê. Mas esse exercício tem muita coisa implícita. Esse que é o problema. Então, você tem que pensar. Então, você vai pegar uma caloria, ela é igual a 4,2 joules. Na realidade, é 4,18. Mas o exercício ele pede para você dar uma arredondada, para ser 4,2, para ficar mais fácil o cálculo. Aí você tem 485.000 calorias, e aí você vai encontrar o X, fazendo a regrinha de 3. Ou seja, você vai ter que pegar 485.000 vezes 4,2, tá? Que vai dar esse valor aqui.
Esse aqui eu tinha calculado, gente, porque ninguém merece. Ó. Tá? 2.037.000 joules. Pouca coisa, muita coisa, né? É muita coisa. Ó. Achei o valor da energia útil. Vou deixar mais bonitinho aqui, né? A energia útil, ela é igual a esse valor. Ainda tem outro pedaço. Porque a gente precisa agora calcular a energia. Calma, calma. Os outros são mais fáceis. Com a graça de Deus. A gente precisa calcular a energia total para depois dividir a energia útil pela energia total para encontrar o rendimento. Posso pagar? Pode. Tá. Como é que eu encontro a energia total? Que é a energia fornecida pelo micro-ondas. O que ele deu? Ele deu a tensão e ele deu a corrente. O que eu sei? O que eu sei? Com relação a esses dois dados. Lá da aula do professor Beneboy, como é que eu calculo potência? Como é que eu calculo potência? Alguém lembra? Potência é a energia pelo tempo, correto? Mas potência, vou deixar somente com P, como é que se calcula potência? Pio. Lembraram do pio? Sim. Então, potência é o quê? Pio. U vezes I, E de energia total, dividido pelo tempo. Esperar vocês copiarem, você me avisa para eu apagar esse negócio para recomeçar lá em cima. Aqui dá para eu dar uma melhorada, né? Posso escrever que a tensão vezes a corrente vezes o tempo, isso é quem? A minha energia total. Tensão vezes a corrente vezes o tempo é a minha energia total. Lembrando o seguinte, ele dá o tempo em minutos. E teve alguém que falou para mim que é joules por segundo, que é a unidade. Então, você tem que converter 40 minutos em segundos. Pelo amor de Deus. Então, posso apagar? Pode, professor. Posso? A aula vai estar sendo gravada depois, se alguém tiver alguma dúvida, não copiou alguma coisa, é só olhar a aula novamente. Posso? Dá um joinha para mim se eu posso apagar. Ou então, quem copiou primeiro... Pode apagar, professora. Tá, deixa eu apagar. Quem copiou primeiro, tira a foto e manda para o restante. Bora lá calcular essa energia total. Ó, meu cachorro latindo. Energia total, então, é a tensão, que é de 110, vezes a corrente que é 10, vezes o tempo. O tempo, você tem que converter 40 minutos para segundos. É só eu pegar 40 vezes 60. Então, vou pegar 40 vezes 60, porque não pode ser em minutos. Essa unidade tem que ser em segundos. Então, a energia total será 110, vou colocar aqui 1.100, já estou multiplicando, vezes. Esse valor aqui, ele dá 2.400. 40, 6 vezes 4, 24, 2 zeros. Energia total é isso vezes isso. Aqui eu já tenho que ir pronto.
senão a gente perde tempo. Encontrei aqui o valor da energia total já em joules. Agora, para encontrar o rendimento, eu vou pegar a energia útil dividido pela energia total. Sangue de Jesus, isso é uma aula só para um exercício, não acredito. Tinha planejado tanta coisa. A energia útil, nós calculamos, ainda bem que eu deixei anotado aqui. Esse valor dividido por esse outro valor. Isso vai ser igual a 0,77. Isso é igual a 0,77. Ou seja, qual que é o rendimento? 0,77 vezes 100 vai dar o quê? 77%. Amém, Senhor. Chegamos no resultado. Lembra que eu falei que era um exercício? Foi uma aula. Uma aula para resolver um exercício. Próxima aula a gente vê se eu ando mais rápido. Não, a próxima aula vai ser mais rápido, porque o exercício não é tão complexo. Mas até aqui alguma dúvida? Não. E aí, qualquer coisa, pega essa aula que ela está gravada e dá uma recapitulada. Professor, eu não consegui entender a parte que a senhora falou isso. Aí vocês perguntam para mim que eu respondo na próxima aula. Que aí, uma coisa que eu quero que vocês façam. Tentem resolver a questão 3. Tentem resolver a questão 3. É parecida com essa, que a gente acabou de resolver, só que de um modo muito mais simples, muito mais fácil. Rapidinho você chega no resultado. Então, tentem resolver. Tá, meus queridos? Tá bom, tá certo. Tá? Cansei vocês hoje? Sim. Eu tava me preparando para poder resolver esse exercício. Olha aqui, eu escrevi passo a passo. O que se deve pensar? Eu vou tirar uma foto, vou mandar para alguém que tem passo a passo. Evaporou, sobrou quanto? Eu fui escrevendo passo a passo para ter uma linha de raciocínio para eu explicar para vocês. Aí eu tiro a foto e mando também, tá? Vou mandar para o Lucas, tá, Lucas? Manda ainda hoje. Tá? Tá todo mundo quieto, silêncio. Tchau, Tá meus bom, filhos. professora, é que a gente não quer falar. Tá bom. Tudo ficou assim, estagnado, parado, inerte. Com depois dessa questão. As outras são melhores. As outras são melhores, tá? Tchau, então. Até a nossa próxima aula. Tchau, Beijo, tchau. professora. Tchau. Beijo. Ai, meu Deus.